Você já leu na Escritura Sagrada que em determinado sacrifício de consagração, o sangue do animal era colocado nas orelhas, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé de um sacerdote? Nunca leu sobre isso? Não imagino o que isso pode significar? Então fica comigo até o final do vídeo. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, em mais um dia do nosso propósito Paixão pela Palavra. Antes de eu passar para vocês os apontamentos que eu fiz no livro de Êxodo, capítulo 29, por favor, dê o seu joinha aqui no vídeo no YouTube, comente essa publicação, inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, passa realmente um engajamento enorme para nós podermos envolver mais vidas com esse propósito de redescoberta do prazer da leitura da Palavra de Deus. Êxodo capítulo 29 é o texto que fala a respeito da consagração de Arão e dos seus filhos para o serviço do ministério. Então, como tudo que era feito na antiga aliança, havia uma cerimônia de consagração para que aqueles homens pudessem se apresentar diante de Deus para lhe servirem no ministério ao qual Deus os havia designado. A cerimônia de consagração é bem extensa, você vai observar aqui nos inúmeros versículos desse capítulo, e está bem claro para a gente todo o procedimento, então eu não quero me ater com isso na aplicação que eu vou fazer para vocês aqui nesse vídeo, mas eu quero trabalhar com vocês algo muito interessante que nós temos no texto, que está mencionado no versículo de número 20, eu quero que você leia juntamente comigo, está escrito assim: E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalhará sobre o altar ao redor. É interessante nós vermos aqui que durante essa cerimônia de consagração, havia uma aspersão de sangue que era feita na orelha, era feita na mão e era feita no pé. E isso me fez pensar um pouco, refletir um pouco. Essa é uma aplicação que eu vou fazer devocional, então ela não tem um caráter doutrinário, eu não quero ser exaustivo nisso, mas eu quero trazer uma reflexão que eu fiz para a minha vida nesse sentido. Mas observa que o sangue ele era aspergido nos ouvidos, na mão e no pé. E deve ter algum princípio por trás disso. E eu vejo que no papel do sacerdote, naquilo que ele representava diante do povo, esse ritual, ele mostrava que, em primeiro lugar, o sacerdote ele deveria ter os ouvidos ungidos para poder ouvir a Deus, ouvir a vontade de Deus, ouvir o querer de Deus. Como nós precisamos, nesses dias tão trabalhosos em que nós temos vivido, que os nossos ouvidos estejam ungidos para o louvor da glória de Deus. Nós escutamos tanta coisa nesses dias, nunca houve um tempo na história da igreja com tantas pessoas falando e tão pouco evangelho sendo falado, mas que Deus nos dê sangue na orelha para ouvirmos só aquilo que o glorifica. O sangue também era aspergido na mão. Isso fala de nós termos as mãos prontas para o serviço, mãos puras que adoram a Deus, mãos puras, preparadas para servi-lo da forma como ele merece ser servido. Quantos cristãos nós temos hoje egoístas, cristãos que não se comprometem, que não vestem a camisa, vão na igreja para assistir cultos, não para cultuar, frequentam os apartamentos da igreja para serem participantes e não comprometidos, não ministros naquele lugar, realmente participam das programações da igreja, mas não participam da vida do reino. Mas que Deus unja as nossas mãos para o serviço, para estarmos comprometidos com a comunidade cristã a qual pertencemos e que isso redunde em louvor para a sua glória. O sangue também era aspergido no pé. Isso fala de nós termos realmente uma decisão sábia sobre onde colocamos a planta dos nossos pés. Hoje nós vivemos um tempo de muita libertinagem na igreja. Eu não quero com isso fazer com que a minha afirmação pareça legalista. Não acredito no evangelho de pode e não pode, mas acredito no evangelho de convém e não convém. E hoje tem estado muito difícil nós entendermos realmente qual é o limite de tolerância para algumas coisas que a igreja tem feito. E eu tenho aprendido com Deus, paulatinamente, orando, vivendo, quebrando a cara um pouco também, que a gente precisa ter sabedoria sobre onde coloca a planta dos nossos pés.
Precisamos ter a graça de Deus para sermos sal para salgar, mas não coadunar com o pecado que rodeia a sociedade. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos entender que existem coisas que são feitas realmente para a glória de Deus e existem coisas que são feitas para ofender a santidade de Deus. Se nós estivermos envolvidos com aquilo que não traz glória para o nome do Senhor, nós vamos realmente perder a nossa identidade, o nosso referencial como servos de Deus. Então, que a nossa oração, quando nós lermos o capítulo 29 de Êxodo, seja essa: Pai, asperge o sangue de Jesus nos meus ouvidos, para que eu ouça. Asperge o sangue de Jesus nas minhas mãos, para que eu sirva. Asperge o sangue de Cristo nos meus pés, para que eles caminhem levando o evangelho da paz e só pisem aonde o Senhor quer que eles sejam pisados, para a glória do nome de Jesus Cristo.